capacidade, que experimenta, de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Nota, como se vê, essa explicação se prende à grave questão do futuro dos animais. Nós a trataremos proximamente e a fundo, porque nos parece suficientemente elaborada e cremos que se pode, desde já, considerá-la como resolvida em princípio, pela concordância do ensino. Poder curativo do magnetismo espiritual. Espírito Dr. de Melry. Em nosso artigo do mês anterior sobre o Dr. de Melry, prestamos uma justa homenagem às suas eminentes qualidades como homem e como espírito. O fato seguinte é uma nova prova de sua benevolência, constatando, ao mesmo tempo, o poder curativo da magnetização espiritual. Escrevem-nos de Montalbán, vindo aumentar o número de nossos amigos invisíveis, que nos cuidam da moral e do físico. Quis o espírito do bom pai de Melry manifestar-se desde os primeiros dias por um benefício. A notícia de sua morte ainda não era conhecida dos nossos irmãos de Montalbán, quando empreendeu espontânea e diretamente a cura de um deles por meio do magnetismo espiritual, apenas pela ação fluídica. Vedes que ele não perdia tempo e, como espírito, continuava, como dizeis, sua obra de alívio da humanidade sofredora. Entretanto, há aqui uma importante distinção a fazer. Certos espíritos continuam a dedicar-se às suas ocupações terrenas, sem terem consciência de seu estado, sempre se julgando vivos. É próprio dos espíritos pouco adiantados, ao passo que o Senhor de Melry se reconheceu imediatamente e age voluntariamente como espírito com a consciência de, neste estado, ter maior força. Tínhamos ocultado à Sra. G., médium vidente sonâmbula muito lúcida, a morte do Senhor de Melry, para poupar sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, por certo nos penetrando o pensamento, tinha evitado manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que, diziam, queriam aliviar a Sra. G. de uma entorse de que sofria cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais que isto, e estávamos longe de aguardar a surpresa que nos reservavam. Tão logo caiu em sonambulismo, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A Sra. G. viu um espírito curvado sobre sua perna, mas sua fisionomia ficava oculta. Realizava fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A manobra era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não durou muito. Ao cabo de 10 minutos toda a marca de entorse havia desaparecido, não mais edema. O pé havia recobrado sua aparência normal. A Sra. G. estava curada. Quando se pensa que para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais dotados magnetizadores e os mais experientes, sem falar da medicina oficial, que ainda não chegou a uma solução, é necessário um tratamento cuja duração nunca é inferior a 36 horas, consagrando 3 sessões por dia, com 1 hora de duração cada uma. Esta cura em 10 minutos, pelo fluido espiritual, pode bem ser considerada como instantânea, com tanto mais razão, como diz o próprio Espírito numa comunicação que encontrareis a seguir, quanto era de sua parte uma primeira experiência feita com vistas a uma aplicação posterior, em caso de êxito.
Entretanto, o espírito ficava sempre desconhecido do médium, persistindo em não mostrar suas feições. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um salto só, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, se lança no meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu médico espiritual. Dessa vez o espírito virou-se para ela, deixando sua mão na dela. Neste momento a senhora G. solta um grito e cai desfalecida no parquete. Acabava de reconhecer o Sr. Demelry no espírito curador. Durante a síncope recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição penetrando-a de um fluido reparador. Não é uma cena impressionante e dramática? Dir-se-ia que todas as personagens representavam seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra. Estávamos felizes por encontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Durante a vida ele tinha sido o médico da médium. Conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fora sua própria filha. Esta prova de identidade, dada àqueles a quem o espírito amava, não é admirável e capaz de fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Eis a comunicação recebida do Sr. Demelry, no dia seguinte a esta sessão. Meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo sempre, como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fui feliz, ontem à noite, por me tornar útil e aliviar nosso caro médium vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro, toda vez que se apresentar uma ocasião favorável. Hoje seu filho está muito doente, mas espero que logo curaremos. Tudo isto lhe dará coragem para perseverar no estudo do desenvolvimento de sua faculdade. Com efeito, o filho da senhora G. foi curado de uma angina diftérica, com medicação homeopática prescrita pelo espírito. Daqui a algum tempo poderemos dar-vos ocasião de testemunhar fenômenos que ainda não conheceis, e que serão de grande utilidade para a ciência espírita. Serei feliz em poder contribuir para essas manifestações, que me teriam dado tanto prazer de ver quando vivo, mas, graças a Deus, hoje as assisto de maneira muito particular e que me prova evidentemente a verdade do que se passa entre vós. Crede, meus bons amigos, sinto sempre um verdadeiro prazer em tornar-me útil aos semelhantes, ajudando-os a propagar estas belas verdades, que devem mudar o mundo, trazendo-o melhores sentimentos. Adeus, meus amigos, até logo. Antônio Demelry. Não é curioso ver um espírito, já instruído na terra, fazer como espírito estudos e experiências para adquirir mais habilidade no alívio de seus semelhantes? Há nesta confissão uma louvável modéstia que denota o verdadeiro mérito, ao passo que os espíritos pseudo-sábios geralmente são presunçosos. O último número da revista cita uma comunicação do Sr. Demelry, como tendo sido dada em Montauban em 1º de fevereiro, foi em 26 de janeiro que ele editou. Em minha opinião esta data tem uma certa importância, porque foi o dia seguinte ao de sua morte. No segundo parágrafo ele diz, gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Realmente, essa lucidez prova um rápido desprendimento, só compatível com os espíritos moralmente muito adiantados. Observação: a cura reportada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mescla com o magnetismo humano. Por vezes os espíritos se servem de médiums especiais, como condutores de seu fluido. São esses os médiums curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos de energia, conforme sua aptidão pessoal e a natureza dos espíritos que os assistem.
Conhecemos em Paris uma pessoa cometida há 8 meses de zostoses no quadril e no joelho, que lhe causam grandes sofrimentos e a obrigam a ficar acamada. Um de seus amigos, rapaz dotado desta preciosa faculdade, prodigalizou-lhe cuidados pela simples imposição das mãos sobre a cabeça, durante alguns minutos, e pela prece, que o doente acompanhava com fervor edificante. No momento este último apresentava uma crise muito dolorosa, análoga à que sentia a senhora G, logo seguida de uma acalma perfeita. Então ele sentia a impressão de várias mãos, que massageavam e estiravam a perna, que se via alongar-se de 10 a 12 centímetros. Nele já há uma melhora muito sensível, pois começa a andar, mas a antiguidade e a gravidade do mal necessariamente tornam a cura mais difícil e mais demorada que a de uma simples entorse. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não se apresentou, ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação, isto é, o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos mediúnicos. Algumas pessoas somente o gozam acidentalmente para um determinado caso. Seria, pois, um erro acreditar que, pelo fato de se ter obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, em virtude de o fluido próprio de certos doentes ser refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Também é surpreendente ver algumas pessoas, frágeis e delicadas, exercerem uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É que, então, essas pessoas são bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens vigorosos podem ser péssimos condutores. Tem apenas o seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos espíritos bons. De acordo com isto, compreendem-se as causas maiores que se opõem a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Para que isso ocorra, seria preciso ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só os espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. Ter essa presunção, mesmo exercendo-a com desinteresse e por pura filantropia, seria uma prova de orgulho que, por si só, seria um sinal de inferioridade moral. A verdadeira superioridade é modesta, faz o bem sem ostentação e apaga-se. Em vez de procurar o brilho, o famoso vai buscá-la e a descobre, ao passo que o presunçoso corre atrás da fama que muitas vezes lhe escapa. Jesus dizia aos que havia curado: ide, dá graças a Deus e não faleis disto a ninguém. É uma grande lição para os médiuns curadores. Lembraremos aqui que a mediunidade curadora está exclusivamente na ação fluídica mais ou menos instantânea, que não se deve confundi-la nem com o magnetismo humano, nem com a faculdade que têm certos médiuns de receber dos espíritos a indicação de remédios. Estes últimos são apenas médiuns receitistas, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. Ano 8, maio de 1865, número 5. Dissertações Espíritas. Lyon, novembro de 1863, Médium, Sr. X. 1. Ideias preconcebidas. Temos-vos dito muitas vezes que investiguem as comunicações que vos são dadas, submetendo-as à análise da razão, e que não tomeis sem exame as inspirações que vêm agitar o vosso espírito, sob a influência de causas por vezes muito difíceis de constatar pelos encarnados, entregues a distrações sem número. As ideias puras que, por assim dizer, flutuam no espaço, segundo a ideia platônica, levadas pelos espíritos, nem sempre podem alojar-se sozinhas e isoladas no cérebro dos vossos médiuns. Muitas vezes encontram o lugar ocupado por ideias preconcebidas, que se espalham com o jacto da inspiração, perturbando-o e transformando de maneira inconsciente, é verdade,
mas algumas vezes de maneira bastante profunda para que a ideia espiritual se ache, assim, inteiramente desnaturada. A inspiração encerra dois elementos, o pensamento e o calor fluídico destinado a excitar o espírito do médium, dando-lhe o que jamais a vívida composição. Se a inspiração encontrar o lugar ocupado por uma ideia preconcebida, da qual o médium não pode ou não quer desligar-se, nosso pensamento fica sem intérprete e o calor fluídico se gasta em estimular uma ideia que não é nossa. Quantas vezes em vosso mundo egoísta e apaixonado temos trazido o calor e a ideia? Desdenhais ideia, que vossa consciência deveria fazer-vos reconhecer e vos apoderais do calor, em benefício de vossas paixões terrenas, por vezes dilapidando o bem de Deus em proveito do mal. Assim, quantas contas terão de prestar um dia a todos os advogados das causas equivocadas? Sem dúvida seria desejável que as boas inspirações pudessem sempre dominar as ideias preconcebidas. Mas, então, entravaríamos o livre-arbítrio da vontade do homem e, assim, este último escaparia à responsabilidade que lhe pertence. Mas se somos apenas os conselheiros auxiliares da humanidade, quantas vezes nos devemos felicitar, quando nossa ideia, batendo a porta de uma consciência estreita, triunfa da ideia preconcebida e modifica a convicção do inspirado. Entretanto, não se deveria crer que nosso auxílio mal empregado não traísse um pouco o mau uso que dele podem fazer. A convicção sincera encontra assentos que, partidos do coração, chegam ao coração. A convicção simulada pode satisfazer as convicções apaixonadas, vibrando em uníssono com a primeira, mas traz um frio particular que deixa a consciência mal satisfeita e revela uma origem duvidosa. Quereis saber de onde vêm os dois elementos da inspiração mediúnica? A resposta é fácil. A ideia vem do mundo extraterrestre, e a inspiração própria do espírito. Quanto ao calor fluídico da inspiração, nós o encontramos e o tomamos em vós mesmos. É a parte quintessenciada do fluido vital em emanação. Algumas vezes nós a tomamos do próprio inspirado, quando este é dotado de certo poder fluídico, ou mediúnico, como dizeis. Na maioria das vezes nós o tomamos em seu ambiente, na emanação de benevolência, de que está mais ou menos cercado. É por isto que se pode dizer com razão que a simpatia torna eloquente. Se refletirdes atentamente nestas causas, encontrareis a explicação de muitos fatos que a princípio causam admiração, mas dos quais cada qual possui uma certa intuição. Só a ideia não bastaria ao homem, se não se lhe desse o poder de exprimi-la. O calor é para a ideia o que o perispírito é para o espírito, o que o vosso corpo é para a alma. Sem o corpo a alma seria impotente para agitar a matéria. Sem o calor, a ideia seria impotente para comover os corações. A conclusão desta comunicação é que jamais deveis abdicar de vossa razão, ao examinardes as inspirações que vos são submetidas. Quanto mais o médium tem ideias adquiridas, mas é ele susceptível de ideias preconcebidas, mais deve fazer tábula rasa de seus próprios pensamentos, abandonar as influências que o agitam e dar à sua consciência a abnegação necessária a uma boa comunicação. 2. Deus não se vinga. O que precede não passa de um preâmbulo destinado a servir de introdução a outras ideias. Falei-vos de ideias preconcebidas, mas há outras além das que vêm das inclinações do inspirado. Há as que são consequência de uma instrução errônea, de uma interpretação acreditada num tempo mais ou menos longo, que tiveram sua razão de ser numa época em que a razão humana estava insuficientemente desenvolvida e que, passadas ao estado crônico, só podem ser modificados por esforços heróicos, sobretudo quando tem para si a autoridade do ensino religioso e de livros reservados. Uma destas ideias é esta: Deus se vinga. Que um homem, ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses, se vingue, isto se concebe, embora culpado tal vingança está dentro dos limites das imperfeições humanas. Mas um pai que se vinga nos filhos levanta a indignação geral, porque cada um sente que um pai,
encarregado da tarefa de criar os seus filhos, pode corrigir-lhes os erros e os defeitos por todos os meios ao seu alcance, mas a vingança lhe é interdita, sob pena de tornar-se estranho a todos os direitos da paternidade. Sob o nome de vindita pública, a sociedade que desaparece vingava-se dos culpados. A punição infligida, muitas vezes cruel, não passava de vingança sobre as más ações do homem perverso. Ela não se preocupava absolutamente com a reabilitação desse homem, deixando a Deus o cuidado de o punir ou de o perdoar. Bastava-lhe ferir pelo terror, que julgava salutar, os futuros culpados. A sociedade que surge não pensa mais assim, se ainda não age em vista da reeducação do culpado, ao menos compreende o que a vingança contém de odioso por si mesma. Salvaguardar a sociedade contra os ataques de um criminoso lhe basta e, ajudada pelo temor de um erro judiciário, em breve a pena capital desaparecerá dos vossos códigos. Se hoje a sociedade se julga muito forte em frente a um culpado para se deixar tomar pela cólera e dele vingar-se, como quereis que Deus, participando de vossas fraquezas, se deixe tomar por um sentimento irascível e fira por vingança um pecador chamado arrependimento? Crer na cólera divina é um orgulho da humanidade, que se imagina pesar bastante na balança divina. Se a planta do vosso jardim não se desenvolve a contento, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela? Não, se puderdes a soerguereis, apoiá-la-eis em estacas e, se necessário, a transplantareis, mas não vos vingareis. Assim faz Deus. Vingar-se, Deus. Que blasfêmia! Que amesquinhamento da grandeza divina! Quanto à ignorância da distância infinita que separa o Criador da criatura! Quanto esquecimento de sua bondade e de sua justiça! Deus viria, numa existência em que não vos resta nenhuma lembrança dos vossos erros passados, fazer-vos pagar muito caro as faltas cometidas numa época apagada em vosso ser. Não, não. Deus não age assim. Ele entrava o impulso de uma paixão funesta, corrige o orgulho inato por uma humildade forçada, retifica o egoísmo do passado pela urgência de uma necessidade presente, que leva a desejar a existência de um sentimento que o homem nem conheceu, nem experimentou. Como Pai, corrige, mas, também como Pai, Deus não se vinga. Guardai-vos dessas ideias preconcebidas de vingança celeste, detritos perdidos de um erro antigo. Guardai-vos dessas tendências fatalistas, cuja porta está aberta para vossas doutrinas novas e que vos conduziriam diretamente ao quietismo oriental. A parte de liberdade do homem já não é bastante grande para diminuí-la ainda mais por crenças errôneas. Quanto mais sentirdes vossa liberdade, sem dúvida maior será a vossa responsabilidade e tanto mais os esforços de vossa vontade vos conduzirão adiante, na senda do progresso. Pascal. 3. A verdade. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela. É uma das condições do progresso, mas, pela simples razão da imperfeição de sua natureza, ele não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na via providencial, mas não lhe é dado ver o seu termo. Compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é, como o tempo, dividida em duas partes, pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim, há duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é, a verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como que deveria ser sobe por graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, não há senão verdades relativas. Mas, do fato de uma verdade relativa não ser imutável, não se segue que seja menos sagrada para o ser criado. Vossas leis, vossos costumes, vossas instituições são essencialmente perfectíveis e, por isso mesmo, imperfeitas,
mas suas imperfeições não vos liberam do respeito que lhes deveis. Não é permitido adiantar-se ao tempo e fazer leis fora das leis sociais. A humanidade é um ser coletivo que deve marchar, se não em seu conjunto, ao menos por grupos, para o progresso do futuro. Aquele que se destaca da sociedade humana para avançar como criança perdida, sofre sempre na vossa terra a pena devida à sua impaciência. Deixai aos iniciadores inspirados pelo Espírito de verdade o cuidado de proclamar as leis do futuro, submetendo-se a do presente. Deixai a Deus, que mede vossos progressos pelos esforços que tendes feito para vos tornardes melhores, o cuidado de escolher o momento que julgar útil para uma nova transição, mas jamais vos esquiveis a uma lei senão quando for derrogada. Porque o Espiritismo foi revelado entre vós, não creiais num cataclismo das instituições sociais. Até agora ele tem realizado uma obra subterrânea e inconsciente para aqueles que foram os seus instrumentos. Hoje que ele vem à tona e surge a luz, nem por isso a marcha do progresso deve ser de lenta regularidade. Desconfiai dos espíritos impacientes, que vos impelem para as sendas perigosas do desconhecido. A eternidade que vos é prometida deve levar-vos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Sede reservados até em suspeitar, muitas vezes, da voz dos espíritos que se manifestam. Lembrais-vos disto, o espírito humano move-se e se agita sob a influência de três causas, que são, a reflexão, a inspiração e a revelação. A reflexão é a riqueza de vossas lembranças, que agitais voluntariamente. Nela, o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil, para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. A inspiração é a influência dos espíritos extraterrestres, que se misturam mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos compelir ao progresso, e a intromissão do melhor na insuficiência da passagem, uma força nova que se junta a uma força adquirida, para vos levar mais longe que o presente, a prova irrecusável de uma causa oculta que vos impulsiona para a frente, e sem a qual permaneceríeis estacionários. Porque é regra física e moral que o efeito não poderia ser maior que sua causa, e quando isto acontece, como no progresso social, é que uma causa é ignorada, não percebida, juntou-se a causa primeira de vosso impulso. A revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito do homem, porque vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente para o que a experimenta a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara e dada ordinariamente como recompensa à fé sincera, ao coração devotado, mas não tomeis como revelação tudo quanto vos pode ser dado como tal. O homem se vangloria da amizade dos grandes, os espíritos exibem uma permissão especial de Deus, que muitas vezes lhes falta. Algumas vezes fazem promessas que Deus não ratifica, porque só Ele sabe o que é e o que não é preciso. Eis, meu amigo, tudo quanto posso dizer-te sobre a verdade. Humilha-te perante o grande ser, por quem tudo vive e se move na infinidade dos mundos, que seu poder governa. Medita que se nele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder, nele também se acha toda a verdade. Pascal. Estudo sobre a mediunidade. Sociedade de Paris, 7 de abril de 1865. Médium, Sr. Costel. Não se devem erigir em sistemas os ditados mal concebidos e mal expressos, que desnaturam totalmente a inspiração mediúnica, se é que esta tem existido. Deixo a outros o cuidado de explicar a teoria do progresso, porque é inútil que todos os médiuns tratem do mesmo assunto. Vou ocupar-me da mediunidade, esse tema inesgotável de pesquisas e estudos. A mediunidade é uma faculdade inerente à natureza do homem, nem é uma exceção, nem um favor, e faz parte do grande conjunto humano. Como tal está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais, sofre o temível dualismo do instinto e da inteligência. Possui seus gênios,
sua multidão e suas anomalias. Jamais se devem atribuir aos espíritos, e por estes eu me refiro aos do que são elevados, esses ditados sem fundo e sem forma, que aliam a sua nulidade e o ridículo de serem assinados por nomes ilustres. A mediunidade séria só investe em cérebros providos de uma instrução suficiente ou, pelo menos, provados pelas lutas passionais. Os melhores médiuns são os únicos a receber o afluxo espiritual, os outros sofrem tão somente o impulso fluídico material, que lhes movimenta as mãos, sem fazer que a sua inteligência produza algo que já não dispõe em estado latente. É preciso encorajá-los a trabalhar, mas não iniciar o público em suas elucubrações. As manifestações espíritas devem ser feitas com a maior reserva, se for indispensável acumular, para a dignidade pessoal, todas as provas de uma perfeita boa-fé em torno das experiências físicas. Pelo menos importa preservar as comunicações espirituais do ridículo, que muito facilmente se prendem às ideias e os sistemas assinados irrisoriamente por nomes célebres, que são e continuarão sempre estranhos a essas produções. Não ponho em dúvida a lealdade das pessoas que, recebendo o choque elétrico, o confundem com a inspiração mediúnica. A ciência tem seus pseudo-sábios, a mediunidade os seus falsos médiuns, na ordem espiritual, bem entendido. Tento estabelecer aqui a diferença que existe entre os médiuns inspirados pelos fluidos espirituais e os que não agem senão pelo impulso fluídico corporal, isto é, os que vibram intelectualmente e aqueles cuja ressonância física só leva à produção confusa e inconsciente de suas próprias ideias, ou de ideias vulgares e sem alcance. Existe, pois, uma linha de demarcação muito nítida entre os médiuns escreventes, uns obedecendo à influência espiritual, que só os leva a escrever coisas úteis e elevadas, outros, sofrendo a influência fluídica material que age sobre seus órgãos cerebrais, como os fluidos físicos agem sobre a matéria inerte. Esta primeira classificação é absoluta, mas admite uma porção de variedades intermediárias. Há que indica os principais traços de um estudo importante, que os outros espíritos completarão. Somos os pioneiros do progresso terrestre, e solidários uns com os outros. Na falange espírita formamos o núcleo do futuro. Georges. Observação: a frase na qual o espírito diz que deixa a outros o cuidado de explicar a teoria do progresso, é motivada por diversas perguntas que tinham sido propostas sobre o assunto na sessão. Quando diz que a mediunidade é um tema inesgotável de pesquisas e estudos, está perfeitamente certo. Embora o estudo desta parte integrante do espiritismo esteja longe de ser completa, já estamos longe do tempo em que se acreditava que bastasse receber um impulso mecânico para se dizer médium e se julgar apto a receber comunicações de todos os espíritos. Isto equivaleria a pensar que o primeiro que tocasse uma pequena área ao piano devesse ser necessariamente um excelente músico. O progresso da ciência espírita, que diariamente se enriquece com novas observações, mostra-nos a quantas causas diferentes e influências delicadas, que não se suspeitava, são submetidas às relações inteligentes com o mundo espiritual. Os espíritos não podiam ensinar tudo ao mesmo tempo, mas, como hábeis professores, à medida que as ideias que se desenvolvem, entram em maiores detalhes e desdobram os princípios que, dados prematuramente, não teriam sido compreendidos e teriam confundido o nosso pensamento. A mediunidade exige, pois, um estudo sério da parte de quem quer que veja no espiritismo uma coisa séria. À medida que os verdadeiros mecanismos desta faculdade forem mais bem conhecidos, estaremos menos expostos às decepções, porque saberemos o que ela pode dar e em que condições poderá fazê-lo. Quanto mais houver pessoas esclarecidas sobre este ponto, menos vítimas haverá do charlatanismo. Progresso intelectual. Sociedade de Paris, 31 de março de 1865, Médium, Sr. Desliens. Nada se perde neste mundo, não só na matéria,
onde tudo se renova incessantemente, aperfeiçoando-se segundo leis imutáveis aplicadas a todas as coisas pelo Criador, como, também, no domínio da inteligência. A humanidade é semelhante a um homem que vivesse eternamente e adquirisse continuamente novos conhecimentos. Isto não é uma imagem, mas uma realidade, porque o espírito é imortal, somente o corpo, envoltório ou vestimenta do espírito, cai quando gasto e é substituído por outro. A própria matéria sofre modificações. À medida que o espírito se depura, adquire novas riquezas e merece, se assim me posso exprimir, uma roupagem mais luxuosa, mais agradável, mais cômoda, para empregar vossa linguagem terrena. A matéria se sublime e se torna cada vez mais leve, sem jamais desaparecer completamente, pelo menos nas regiões médias, quer como corpo, quer como perispírito. Ela acompanha sempre a inteligência e lhe permite, por este ponto de contato, comunicar-se com seus inferiores, seus iguais e seus superiores, para instruir, meditar e aprender. Dissemos que nada se perde em natureza. Acrescentamos, nada é inútil. Tudo, das criaturas mais perigosas até os venenos mais sutis, tem a sua razão de ser. Quantas coisas haviam sido julgadas inúteis ou prejudiciais e cujas vantagens foram reconhecidas mais tarde. Outro tanto se dá com as que não compreendeis. Sem tratar a fundo a questão, apenas direi que as coisas nocivas vos obrigam à atenção e à vigilância que exercitam a inteligência, ao passo que se o homem nada tivesse a temer, abandonar-se-ia à preguiça, em prejuízo de seu desenvolvimento. Se a dor ensina a gemer, gemer é um ato de inteligência. Deus, sem dúvida, como objetam alguns, poderia-vos ter poupado das provações e dificuldades, que vos parecem supérfluas, mas se os obstáculos vos são opostos, é para despertar em vós os recursos adormecidos, é para impulsionar os tesouros da inteligência, que ficariam enterrados no vosso cérebro, se uma necessidade, um perigo a evitar não vos viesse forçar a velar por vossa conservação. O instinto nasce, a inteligência o segue, as ideias que se encadeiam e está inventado o raciocínio. Se raciocino, julgo, bem ou mal, é verdade, mas é raciocinando errado que se aprende a reconhecer a verdade. Quando se é enganado várias vezes, acaba-se acertando, e esta verdade, esta inteligência, obtidas por tanto trabalho, adquirem um preço infinito e vos faz considerar a sua posse como um bem inestimável. Temeis ver se perderem descobertas que fizestes, que fazeis, então. Instruís vossos filhos, vossos amigos, desenvolveis sua inteligência, a fim de nela semear e fazer o frutificar o que adquiristes a preço de esforços intelectuais. É assim que tudo se encadeia, que o progresso é uma lei natural e que os conhecimentos humanos, acrescidos paulatinamente, se transmitem de geração em geração. Que, depois disto, vos venho dizer que tudo é matéria. Em sua maioria, os materialistas não repelem a espiritualidade senão porque, sem isto, precisariam mudar o gênero de vida, atacar os seus erros, renunciar aos seus hábitos. Seria muito custoso, razão por que acham mais cômodo tudo negar. Pascal. Da seriedade nas reuniões. Sociedade de Paris, 17 de março de 1865, Médium, Sr. Desliens. Como já tendes provas, a atitude séria dos membros de um grupo choca aos estranhos que assistem às sessões com a intenção de as expor ao ridículo, muda-lhes a vontade de zombar em respeito involuntário e, do respeito ao estudo sério, por conseguinte à fé, a transição é insensível. Aliás, aqueles que não saem convencidos dessas reuniões, delas levam ao menos uma impressão favorável, e, se não se aliam a vós imediatamente, deixam de fazer parte de vossos adversários obstinados. Eis uma primeira razão que vos deve convencer a ser de sérios e recolhidos. Com efeito,
Que quereis que pensem os que saem de uma reunião onde os assuntos mais dignos de respeito são tratados com leviandade e inconsequência? Embora os espíritas que assim procedem estejam longe de ser mal intencionados, não são menos prejudiciais, não em relação ao futuro, mas ao rápido desenvolvimento da doutrina. Se apenas se tivessem realizado reuniões sérias, conduzidas de maneira conveniente, a doutrina estaria ainda muito mais adiantada, se bem que já esteja bastante. Agir assim não é agir como verdadeiros espíritas, nem no interesse da doutrina, porque os adversários aproveitam-se disso para ridicularizá-la. É, pois, um dever dos que lhe compreendem a importância não prestar apoio a reuniões dessa natureza. Não é somente a doutrina que prejudicam, mas, também, a si próprios, porquanto, se toda boa ação traz consigo a recompensa, toda ação leviana deixa atrás de si uma impressão deplorável, por vezes seguida de uma punição física, cuja menor consequência pode ser a suspensão da mediunidade ou, pelo menos, a impossibilidade de comunicar-se com os espíritos bons. É preciso ser sério, não apenas com os espíritos benevolentes e esclarecidos, que vêm dar sábias instruções, e que o vosso pouco recolhimento afastaria, mas, ainda, com os espíritos sofredores ou malévolos, que vêm, uns vos pedir consolações, outros vos mistificar. Direi mesmo que é principalmente com esses últimos que se requer gravidade, embora temperada pela benevolência. É o melhor meio de lhes impor e os manter à distância, compelindo-os ao respeito. Se vos rebaixardes até a familiaridade com os que vos são inferiores, moral e intelectualmente, não tardareis a ser vítimas de sua influência perversa, que se traduz, inicialmente, por mistificações e, mais tarde, por cruéis e tenazes obsessões. Mantende-vos em guarda, adaptai vossa linguagem conforme a dos espíritos que se comunicam em vossos grupos, mas que a seriedade e a benevolência jamais sejam excluídas. Não repelais os que se vos apresentam sob aparências imperfeitas. Talvez prefirais sempre comunicações sensatas, sobre as quais não vos seja necessário exercitar o vosso sentimento e o vosso julgamento para lhes conhecer o valor, mas considerai que o julgamento só se desenvolve pelo exercício. Todas as comunicações têm sua utilidade para os que delas sabem tirar proveito. Uma mistificação reconhecida e prevenida pode agir com mais eficácia sobre as vossas almas, fazendo-vos perceber melhor os pontos a reforçar, do que instruções que vos contentaríeis em admirar sem as pôr em prática. Trabalhai com coragem e sinceridade, e o Espírito do Senhor será convosco. Moki. Imigração de espíritos superiores na Terra. Sociedade Espírita de Paris, 7 de outubro de 1864, Médium, Sr. Delane. Nesta noite vos falarei das imigrações de espíritos adiantados que vêm encarnar-se em vossa terra. Esses novos mensageiros já tomaram o cajado do peregrino, já se espalham aos milhares em vosso globo, por toda parte estão dispostos em grupos e em séries, pelos espíritos que dirigem o movimento de transformação. A terra já se agita ao sentir em seu seio aqueles que outrora lá viu passar através de sua humanidade nascente. Ela se regozija em os rever, porque pressente que vem para conduzi-la à perfeição, tornando-se guias dos espíritos ordinários, que precisam ser encorajados por bons exemplos. Sim, grandes mensageiros estão entre vós, são eles que se tornarão os sustentáculos da geração futura. À medida que o espiritismo cresce e se desenvolve, espíritos de ordem cada vez mais elevada virão sustentar a obra, em razão das necessidades da causa. Deus espalhou suportes para a doutrina, eles surgirão no tempo e no lugar. Assim, sabei esperar com firmeza e confiança, tudo o que foi predito acontecerá, como diz o livro santo, até um iota. Se a transformação atual, como acaba de dizer o mestre,
levantou as paixões e fez surgir a escória dos espíritos encarnados e desencarnados. Também despertou o desejo ardente numa multidão de espíritos de posição superior nos mundos dos turbilhões solares, de virem novamente servir aos desígnios de Deus para esse grande acontecimento. Eis porque eu dizia há pouco que a emigração dos espíritos superiores se operava em vossa terra para ativar a marcha ascendente de vossa humanidade. Assim, redobrai de coragem, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Ficar sabendo que nada detera a marcha progressiva do Espiritismo, porquanto poderosos protetores continuarão vossa obra. Mesmer. Sobre as criações fluídicas. Sociedade de Paris, 14 de outubro de 1864, Médium, Sr. Delane. Falei, em poucas palavras, sobre os grandes mensageiros enviados entre vós para realizar sua missão de progresso intelectual e moral em vosso globo. Se, nessa ordem, o movimento se desenvolve e assume proporções que notais a cada dia, um outro se realiza, não só no mundo dos espíritos que deixaram a matéria, mas também importante na ordem material. Quero falar das leis de depuração fluídica. O homem não só deve elevar sua alma pela prática da virtude, mas deve, também, depurar a matéria. Cada indústria fornece seu contingente a esse trabalho, porque cada indústria produz misturas de toda espécie. Essas espécies liberam fluidos que, mais depurados, vão juntar-se na atmosfera a fluidos mais similares, que se tornam úteis às manifestações dos espíritos de que falávais há pouco. Sim, os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, são colhidos nos fluidos semimateriais, análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito, dos habitantes da erraticidade. Eis porque, com esses elementos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, o vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. As relações entre esses dois mundos sempre existiram. Mas hoje é chegado o momento em que todas essas afinidades vos serão desvendadas, demonstradas e tornadas palpáveis. Quando compreenderdes as leis das relações entre os seres fluídicos e os que conheceis, a lei de Deus estará próxima de ser executada, porque cada encarnado compreenderá sua imortalidade e, a partir de então, não apenas se tornará um ardente trabalhador da grande causa, mas, também, um digno servidor de suas obras. Mesmer. Ano 8, junho de 1865, número 6. O Espiritismo de alto abaixo da escala. Nada ensinamos de novo aos nossos irmãos em crença, nem aos nossos adversários, dizendo que o Espiritismo invade todas as camadas da sociedade. As duas cartas que aqui citamos têm por objetivo principal realçar a similitude de sentimentos que a doutrina suscita nos dois polos extremos da escala social, indivíduos que não têm nenhum contato, que jamais vimos e que, no entanto, se encontram no mesmo terreno, sem outro guia a não ser a leitura das obras. Um é um dignitário do Império Russo, e o outro um simples pastor da Touraine. Eis a primeira das cartas. Senhor, desde 23 de outubro último formou-se em nossa cidade um grupo espírita sob a proteção do apóstolo São Pedro. Considerando que sois nosso mestre em espiritismo, julgo um dever, Senhor, como presidente deste grupo, dar-vos esta informação. O objetivo principal a que nos propomos é o alívio dos espíritos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados. Nossas reuniões ocorrem 2 vezes por semana. Procuramos alcançar a unidade de pensamento e, para o conseguir, cada assistente, durante toda a sessão, guarda o mais recolhido silêncio,
A pergunta feita aos espíritos é lida em voz alta e cada um de nós, mentalmente, pede ajuda a seu anjo da guarda, a fim de obter uma resposta verdadeira. Em nossas evocações tratamos, na maioria das vezes, com espíritos de ordem inferior, espíritos obsessores, e como conhecemos, por experiência, a eficácia da prece em comum, a ela quase sempre recorremos para esclarecer e aliviar esses infelizes. Nosso grupo possui muitos médiuns, mas, habitualmente, só 2 ou 3 escrevem em cada sessão. Temos, além disso, um médium audiente e vidente, e um magnetizador. Prometem-nos o médium um desenhista, mas, como jamais o vimos, não posso apreciar a sua faculdade. Nosso grupo já se compõe de 40 membros. Há várias outras reuniões espíritas em São Petersburgo, mas não possuem regulamentos. Nosso grupo é o primeiro a ser regularmente organizado e esperamos que, com a ajuda de Deus, nosso exemplo seja seguido. Estimo muito poder dizer-vos que, enfim, apareceu a primeira brochura espírita na Rússia, impresso em São Petersburgo, com autorização da censura, em minha resposta a um artigo que o arcipreste Sr. Debolsky inseriu no jornal Radogaf, Arco-Íris. Até agora nossa censura só permitia a publicação de artigos contra o espiritismo, mas nunca a favor. Pensei que a melhor refutação fosse a tradução de vossa brochura O Espiritismo na sua expressão mais simples, que mandei inserir naquele jornal. Permitiríeis, Senhor, que eu vos enviasse as comunicações mais importantes que pudéssemos obter, sobretudo as que viessem em apoio da verdade e da sublimidade de nossa doutrina. Quereis aceitar, etc. General Odd B. A postura desse grupo, o objetivo de total caridade a que se propõe, são as melhores provas de que o espiritismo é compreendido em sua verdadeira essência e encarado por seu lado mais sério e mais eminentemente prático. Nada de curiosidade, nada de perguntas inúteis, mas a aplicação da doutrina no que tem de mais elevado. Uma pessoa que muitas vezes assistiu a essas reuniões nos disse que a gente fica edificado com a gravidade, o recolhimento e o sentimento de verdadeira piedade que as presidem. A carta seguinte não nos foi escrita, mas ao presidente de um dos grupos espíritas de Tours. Transcrevemo-la literalmente, salvo a ortografia, que foi corrigida. Caro Senhor Rebondim Irmão em Deus, perdoai, caro Senhor, se toma a liberdade de vos escrever. Há muito tempo eu tinha a intenção de o fazer, para vos agradecer a boa acolhida que me destes o ano passado, proporcionando-me o prazer de assistir 2 vezes às vossas sessões. Provavelmente não vos lembrais de mim, mas vou dizer-vos quem sou. Vim ver-vos com meu antigo patrão, Sr. T. Eu era seu pastor há 11 anos, hoje ele acaba de se casar e os parentes de sua esposa, percebendo que eu me ocupava de espiritismo, um estudo diabólico, segundo eles, tanto fizeram que ele se viu forçado a nos despedir. Sofri muito com esta separação, caro Senhor, mas quero seguir as máximas de nossa santa doutrina. Meu dever é orar por todos os infelizes que ofendem o Divino Mestre e de todos nós. Tenho feito todos os esforços, desde que conheci a doutrina, para fazer adeptos. Se encontrei obstáculos, tive a satisfação de ter levado muitas pessoas ao conhecimento do Espiritismo, que explica todas as provações que sofremos nesta terra de amarguras e de misérias. Oh! Como é doce ser espírita e praticar suas virtudes. Para mim é minha única felicidade. Vós, caro Senhor, o mais devotado à santa causa, espero que não me recusareis um lugar em vosso coração. Sou tão feliz por vos conhecer, acolheste-me tão bem. Já fui 2 vezes a Tours, com meus 2 amigos que estudam o Espiritismo, com intenção de assistir às vossas sessões. Mas fiquei sabendo que vossas reuniões não se realizavam mais aos domingos. Tende a bondade de me dizer se vos reunis sempre nesse dia e permitir que me reúna a vós, com os meus amigos, a fim de participarmos em nosso bem espiritual, dar-nos-eis a maior felicidade.
Conto com a vossa amizade, esperando o dia em que serei tão feliz por estarmos reunidos para praticar o amor e a caridade. Do vosso amigo, que vos ama e saúda fraternalmente. Pierre Oudey, pastor. Vê-se que não é preciso um diploma para compreender a doutrina. É que, malgrado seu elevado alcance, ela é tão clara e tão lógica que chega sem custo a todas as inteligências, condição sem a qual nenhuma ideia pode popularizar-se. Toca o coração, eis o seu maior segredo, e é um coração no peito do proletário, como no do grão-senhor. O grande, como o pequeno, tem suas dores, suas amarguras, suas chagas morais, para as quais pede bálsamo e consolações, que um e outro encontram na certeza do futuro, porque são iguais na dor e perante a morte, que tanto ferem o rico quanto o pobre. Duvidamos muito que consiga andar a doutrina do demônio e das chamas eternas bastante atrativo para suplantar. Esse mesmo pastor fazia muitas vezes, após a sua jornada de trabalho, 2 léguas para ir a Tours assistir uma reunião espírita, e outro tanto para retornar. Quando falamos do elevado alcance da doutrina e das consolações que proporciona, falamos uma linguagem incompreendida para os que creem que o espiritismo está inteiramente numa mesa que gira, ou num fenômeno mais ou menos autêntico, que reúne curiosos, mas que é perfeitamente entendido por quem quer que não se tenha detido na superfície e nem dê ouvidos a boatos, e cujo número é grande. Ano 8, julho de 1865, número 7. Questões e problemas. Cura moral dos encarnados. Muitas vezes vemos espíritos de natureza má cederem muito prontamente sob a influência da moralização e se melhorarem. Podemos agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados. Esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um rapaz, cego há 12 anos, tinha sido recolhido por um espírita devotado, empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que a cura era possível. Mas o rapaz, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, dando provas do pior caráter. Consultado a respeito, respondeu o Espírito São Luís, como muitos outros, esse jovem é punido por onde pecou e suporta a pena de sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável, e uma magnetização espiritual, praticada com zelo, devotamento e perseverança, certamente teria êxito, auxiliada por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Já veria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos que, de certo modo, são repelidos. No estado em que se encontra, a ação magnética será impotente, enquanto não se desembaraçar, por sua vontade e sua melhoria, desses fluidos perniciosos. É, pois, uma cura moral que se deve obter, antes de buscar a cura física. Só um retorno sério sobre si mesmo poderá tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os espíritos bons se desvelarão em secundar. Caso contrário, deve-se esperar que perca o pouco de luz que lhe resta e que sofra novas e mais terríveis provações. Agi, pois, sobre ele como fazeis com os espíritos maus desencarnados, que quereis reconduzir ao bem. Ele não está sob a ação de uma obsessão, é sua natureza que é má e, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Os espíritos maus que o assediam só são atraídos pela similitude existente entre eles. À medida que o se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Dá-lhe conselhos, explicar-lhe sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair para ele influências salutares. Se as aproveitar, não tardará lhes experimentar os bons efeitos,
pois será recompensado por um mais sensível na sua posição. Esta instrução nos revela um fato importante, o do obstáculo oposto pelo estado moral, em certos casos, a cura dos males físicos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que só veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. No caso em tela, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima, proposta na Sociedade Espírita de Paris.